Olá, quero refletir com vocês hoje um fato em que eu não tenho muito conhecimento prático. Quero falar do Exército. Eu não fui para o Exército, não servi o Exército, como se diz comumente nas famílias de baixa renda como a minha. Na época do meu alistamento, eu era arrimo de família. Meu pai tinha deixado minha mãe, já havia muito tempo, e eu que sustentava a família, minha mãe e 3 irmãos menores, eu que trabalhava. Minha mãe já tinha ficado doente, tinha dificuldade já de trabalhar. Ela nos criou passando e lavando roupa em casa de famílias. Na época não tinha salário mínimo, não tinha as condições de proteção do trabalho hoje. Ela trabalhava quase que a troco de comida e nem sempre o que ela ganhava dava para nos sustentar até o final do mês. Então eu, embora já cursava o 2º grau, eu fui arrimo de família e não servi o Exército. Mas eu passei toda a minha adolescência, e eu sou de 1959, no período da ditadura e na juventude. O auge da ditadura foi nos anos 75, com a edição do AI-5. Portanto, eu tinha aí 15, 16 anos. E na época eu já participava de reuniões, de grupo de jovens na igreja, e um padre que nos reuniu no fundo de uma capela, como se fôssemos participar de um grande segredo, e na época era. Ele nos fez ouvir, para não dizer que eu não falei das flores, do Geraldo Vandré. Isso foi 75, 76, por aí, 77, a memória já não me... faz tanto tempo que não me lembro direito. E ali eu aprendi a cantar, para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré. E eu era treinado para fazer palestras em formações de jovens, em evangelização. E ali eu comecei a minha militância política. Foi nos anos de 79 que eu participei da formação o início da formação do debate sindical. Enfim, quero dizer isso porque eu estou vendo as Forças Armadas agora nesse desastre que houve em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A Marinha deslocou o seu maior navio para lá para cuidar dos desabrigados pela chuva. O Exército e a Aeronáutica estão ocupando a Amazônia na defesa do território Yanomami. Então eu estou começando a sentir orgulho de ter uma Forças Armadas de fato em defesa do território nacional. É difícil não se emocionar com o que aconteceu com os Yanomami e também no litoral norte de São Paulo. E é muito gratificante ver, além dos pobres, dos desvalidos, das ONGs, daqueles que sempre acodem com a sua força, com a sua solidariedade, com a sua capacidade de se emocionar, de tentar ajudar de alguma maneira, como centenas de pessoas fazem isso, tanto no Amazonas quanto em São Paulo. Mas depois de 4 anos de se sentir ameaçado pela volta do meu exército, pela volta de um golpe militar, ou pela tentativa de golpe militar ocorrida em 8 de janeiro e as tentativas frustradas que houveram antes, é possível começar a entender a função do Exército quando a gente está em tempos de paz. Porque o que está havendo, tanto na Amazônia quanto no litoral norte de São Paulo, é uma situação de guerra. Aí a gente pode dizer, ou pelo menos pode ficar satisfeito com o orçamento bilionário que o Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, do Brasil, são destinadas a elas. Porque é que precisa de equipamentos tão modernos? Para patrulhar, para cuidar do nosso território, para cuidar da nossa população.
Nós não precisamos de guerra quando os próprios homens constroem os seus erros, seus descaminhos, levam a tragédias como tanto que aconteceu na Amazônia, ou com o que está acontecendo na Amazônia, com o que está acontecendo no litoral norte de São Paulo. Portanto, eu quero aqui dizer, eu que tive a juventude toda, dizendo, toma cuidado, não pode fazer reunião, olha com o que você fala, olha com quem você se reúne, toma cuidado com as abordagens, você pode sumir, você pode desaparecer. E esses eram os conselhos que tanto a gente recebia nas igrejas com padres mais politizados, como o pessoal dos partidos comunistas, todos eles na clandestinidade, mas que vagavam pelos movimentos sociais. Na época, o movimento sindical no Mato Grosso do Sul, aqui onde eu moro, era muito incipiente, mas tinham, né, o Partido Comunista Brasileiro na época, o PCB, tinha muitos militantes militando no MDB, militando nos organismos sociais mais democráticos. Portanto, não fui para o exército, vivi sob uma ameaça de uma ditadura, estudei sendo organização social e política brasileira, cantava o hino nacional nas filas todo dia em posição de sentido. No dia do soldado, né, ia um oficial, nem me lembro a patente dele, mas ia lá para acompanhar a execução do hino nacional e o hino do soldado. Era sempre as manifestações. A minha infância e minha juventude, a minha adolescência foram marcados por isso. Então a minha recordação do Exército é essa. E hoje, posso dizer que com muito orgulho, eu vejo a função social das Forças Armadas do Brasil. E é assim que eu gostaria de continuar vendo, assim que eu gostaria de que essa imagem solidária das Forças Armadas fosse transmitida aos brasileiros. Portanto, terminando o Carnaval, né, semana que vem o ano começa, a gente começa a produzir, a gente começa a trabalhar. Eu espero que, com todas essas tragédias acontecendo no Brasil, que o governo atual ele tenha um olhar mais de longa data, né? Mais de proteção, mais de fiscalização e mais, de fato, como diz o Lula, não vai governar para o mercado, ele vai governar para aqueles que precisam. E eu espero, é outra esperança minha muito grande, que o Lula consiga vencer essa batalha com a elite brasileira, com a elite do mercado e faça um governo voltado para aqueles que todos os anos que não tem nada, que não tem absolutamente nada, só tem um barraco, mas é dele. E quando ele perde, de fato ele perde tudo. Que esse governo traga a esperança de novo para o nosso povo mais sofrido, e que as Forças Armadas continuem assim, né? Sem ser o meu exército, mas sendo o nosso exército, o exército brasileiro, as Forças Armadas do Brasil. Um beijo e vamos começar o ano. É o nosso último final de semana, antes que o Brasil comece a funcionar novamente. Um abraço.